A paz do Senhor, queridos. Hoje nós vamos falar ainda sobre quando Deus te chama, né, amados? Que coisa linda. Deus, ele se encarrega de cuidar de ti, de te ajudar para cumprir o propósito dele. E o Senhor te chamou para fazer a diferença. Aleluias. Não importa se você tem andado, amados, junto com a multidão, você não vê diferença, você é igual a todo mundo, às vezes você pensa, nada é diferente, mas tem diferença sim, amados. E no tempo certo, o Senhor vai falar: levanta-te, vem fazer o meu querer. E hoje eu quero falar com vocês um pouco sobre Josué, amados. Sabe por quê? Porque Josué era um homem íntegro que servia a Deus, amados, no meio do povo. Não era alguém diferente, não era alguém que estava ali em evidência. Não, amados. Ele estava junto com o povo que saiu do Egito no deserto, junto com o povo que murmurava, junto com o povo, gente como a gente, sabe? Errante, e ele estava ali, amados, e ele não esmorecia. Só que a palavra do Senhor não vai citando ele, amados, todo momento, porque ele não estava em evidência. Só que chega um momento de fazer a diferença, ele estava em evidência, amados. Que foi quando aquele povo foi ali ver a terra que o Senhor havia prometido, amados. Eles estavam dando tudo aquilo de anos para possuir essa terra. E quando chegou o momento de conhecer a terra, foi enviado espias ali, amados. E ele foi um desses espias. Porém, amados, tudo é luta na vida de um crente, né? E o que acontece? O fruto era maravilhoso, como o Senhor havia prometido. A terra iria ser deles pelo poder do nome do Senhor Jesus Cristo. Não era na força deles. Eles já tinham evidenciado que as coisas não eram pelo poder deles, era o sobrenatural de Deus que estava acontecendo na vida deles. E Josué sabia disso. Ele tinha vivido ali o processo ali do deserto com o povo, já tinha visto diversos milagres, a providência de Deus sobre a vida deles, que o Senhor cuidava deles, que o Senhor o livrava, que o Senhor dava vitória. Só quando eles chegaram ali, amados, pegar os frutos, e eles pegaram, amados, eles tinham que dar notícia da terra, como era a terra, como era o fruto. E eles trouxeram o fruto excelente, maravilhoso da terra. E eles falaram que quem habitava naquelas terras eram gigantes. Só que teve espias que foram, que de vez de eles só passarem, que eles viram, não, amados. Eles passaram também o seu medo, a sua pequenez. Eles começaram a falar: olha, a terra lá é boa, mas também, ó, o gigante é assim, dá 3, eu tô ilustrando, tá? Mas dá 3 de nós, olha você, ó, dá no joelho. Não tem condições da gente vencer, não vai dar certo. Teve gente que começou a esmurecer, a murmurar, amados. A por gosto ruim, como diz a minha avó. Entendeu, amados? E Josué não, amados. A palavra vai dizendo que Josué e Caleb também, eles apenas passaram o fruto, como era a terra, que eram gigantes mesmo, mas eles não, amados, eles estavam confiantes no Senhor, que não seria na sua força, seria na força do Senhor. Então, e isso trouxe consequências ruins, amados, sobre a vida do povo. Por quê? Porque eles duvidaram do poder de Deus, amados. Porque o Senhor havia prometido aquela terra para eles, e se o Senhor os fez chegar ali, é porque o Senhor iria dar aquela terra para eles, amados. E é óbvio que não ia ser na força deles. Eles tinham saído do Egito na força deles? Não. Você saiu do Egito na sua força? Não. Você vai conquistar a promessa do Senhor na sua força? Não. Vai ser pelo poder e pela providência de Deus. E o Senhor, então, amados, decide que aquelas pessoas não entrariam naquela terra por duvidarem, amados. Depois de ver o tanto que Deus havia feito por eles. E nós vamos vendo que tem pessoas que elas duvidam porque elas não viram, elas não conheceram, elas não têm dimensão do que Deus pode fazer. Mas essas pessoas, elas conheciam e elas tinham dimensão do que Deus era capaz de fazer, do cuidado, do zelo de Deus, do livramento, da providência. Então, amados, se você tem essa dimensão, amados, não fique duvidando, não fique murmurando, não fique pondo gosto ruim, como diz minha avó, nas coisas que Deus falou que vai te dar.
E nós vamos vendo que, então, esse momento adiou-se. Mas, em seu devido tempo, chegou o momento de se apropriar da terra prometida. E esse Josué, amados, que estava ali no meio da multidão, ele mais uma vez, amados, ele toma posição de servo cristão de Deus e fala: olha, me dá o que é meu, porque tal como era a minha força antes, amado já velho, ainda é hoje para lutar, derrubar e alcançar aquilo que Deus me prometeu. Que coisa linda, sabe, amados? Porque às vezes você fica pensando: eu já passei da idade, se fosse em tal tempo, eu até arriscaria. Se fosse em tal condições, Amados, é no tempo de Deus. E a força e a condição não é tua, é a força e a condição de Deus, amados. Não põe limite. O Senhor te chamou. Você ainda não está vendo. Quando Moisés morre, o Senhor fala: Josué, eu serei contigo agora para guiar esse povo. Aleluias, amados. Então, às vezes você está caminhando aí na sua fidelidade, tá servindo a Deus, e você acha que não tem um propósito. Não chegou o tempo ainda, amados, mas quando chegar você vai falar: filho, chegou a tua vez, chegou a tua hora. Levanta-te. Aleluias. Tal como eu fui com Moisés, eu serei contigo. Aleluia, que coisa linda, amados. E ele não recuou, ele falou: então eis-me aqui, Senhor, eu vou. Aleluia. Se Deus falar assim com você, amados, diga: eu também vou, Senhor. Eu não sei ninguém, mas eu vou, Pai. Eu vou na tua força, Senhor. Se o Senhor vai ser comigo, então eu vou. Sabe? Se Cristo comigo vai, eu irei e não temerei, com gozo irei. Comigo vai, é grato servir a Jesus. Leva essa cruz, levar a cruz. Se Cristo comigo vai, eu irei. Então, amados, é tempo de você ir. Se for para ir com Cristo, vá, amados, com certeza da vitória. E o final não poderia ter sido outro. Ele foi, ele alcançou a terra, amados, recebeu da parte de Deus a sua herança. Aleluia, amados. Então fica com essa palavra. Não desista, não se renda, não se entregue. Se levante. Aleluia, e guerreia como guerreiro do Senhor. Se for necessário guerrear mais uma vez, então guerreia, amados. Mas eu tô cansado, tô vendo, minha força não é mais a mesma. A tua, mas a do Senhor não mudou. Aleluia, Deus vitorioso. Fica com essa palavra, que Deus abençoe. Um ótimo fim de semana para você, para sua família. Tudo na paz do Senhor. Em nome de Jesus. Amém.